Olá a todos, o Bocato, o Fábio, estamos aqui mais uma semana de reunião do Coffee and Thinking. Hoje é dia 30 de maio de 2020 e eu sou Evandro Bocato e aqui a gente está trabalhando um assunto que saiu, na verdade, na revista, estou lendo aqui a revista do Conselho Federal de contabilidade aqui do Canadá. E o título do assunto é uma crise de confiança, né? E o subtítulo diz o seguinte: corrupção e crime financeiros estão deteriorando, inclusive países com reputação, alta reputação mundial, ou seja, a crise de confiança está abalando inclusive esses países. E aí ele cita Canadá, problema sério como empresa de construção, a Inglaterra, problema sério com empresa de construção, a Austrália, um problema sério com um sistema de financeiro, a Suécia com problema sério no sistema tecnológico, empresa de tecnologia, ou seja, é multissetorial e um problema de confiança, de corrupção. O que acontece aqui no provavelmente em muitos países existem leis, né? Por exemplo, no Canadá você tem uma lei anticorrupção, um tratado anticorrupção, que se uma empresa estiver culpada em caso de corrupção fora do Canadá, ela fica isenta, ela não pode mais vender para o governo federal canadense por 10 anos, né? Isso é chamado o quadro de referência de integridade canadense para essas empresas. Ou seja, o assunto aqui nosso, então, é qual essa visão, né, de corrupção e como isso é uma visão local ou uma visão de curto prazo e como isso pode afetar a sua internacionalização, a sua venda para governos, que muitas vezes tem grande compra, além de você estar numa lista negra desses governos e a sua imagem institucional cair, o que gera uma série de desconfiança do investidor, até pode cair o valor das suas ações. Então, eu gostaria de saber como você vê essa situação, Bocato, aí que a gente normalmente fala de corrupção, pensa em países em desenvolvimento, mas aqui nós estamos vendo que está spread até em países aqui de democracias, grandes democracias, né? Bom dia, aqui no Brasil, já começo de tarde, nós estamos falando de 13 horas e 15 minutos aqui no Brasil. E esse assunto é muito importante porque a gente pode focar no meu ramo, a gente pode colocar uma visão clássica de uma série de preceitos, a começar da corrupção da mente humana, né? Eu imagino que o grande tema corrupção, ele começa a hora que todos começam a ter acesso a financiamentos, né? O mundo ele começou a ficar muito mais corrupto a partir da possibilidade de financiar qualquer coisa que seja. Porque, em realidade, e historicamente a essa realidade, o homem sempre precisou, primeiro, né, provisionar, quer dizer, ter dinheiro para fazer alguma coisa. Quando a indústria do financiamento chegou, né, e aí nós temos, não vou aqui perder muito tempo, mas vamos pegar o último problema seríssimo que nós tivemos, que foi o subprime. O que foi aquilo lá, se não corromper a mente, primeiro, de quem tinha a possibilidade de emprestar o dinheiro. Mas, para que você tenha essa corrupção, você precisa do emprestador. Então, você vai a pessoas que não têm a mínima condição de ter um dinheiro para pagar uma casa que ele comprou, e ele vê a facilidade
Por quê? O corruptor ganhou muito dinheiro com essa história. Então, a mente corrompida do financiador corrompe a mente de quem está com a facilidade financeira, porque se não fosse a facilidade financeira, ele teria que, pelo menos, juntar X dinheiro para começar a ter isso. Na sequência do subprime, que foi uma corrupção em cadeia, o corrompido viu a possibilidade de continuar a ser corrompido. E ele começou a pegar dinheiro para comprar outras casas para alugar. Quer dizer, então, a corrupção ela começa sempre na mente humana, é isso que a gente tem que deixar claro. E nas empresas, né, elas que seriam a base dessa corrupção, ela precisa ter o corruptor. Qual é o corruptor? Com certeza é quem oferece o financiamento. Se a gente começar a pensar nas empresas enquanto corrupção mental, você pode ver claramente, eu vou dar aqui no Brasil, talvez a mais complicada delas, a partir do Covid-19, vai ser a corrupção que entrou na mente humana de não fazer a lição de casa em relação a, por exemplo, os Big Data. Hoje não tem uma empresa que sobreviva sem um sistema de Big Data. Em qualquer área do pensamento, ela tem que ter essa tecnologia. Porque como é que você vai, né, trabalhar num mercado extremamente demandado do e-commerce? Como é que você vai fidelizar seu cliente? Como é que você vai entender que tipo de funcionário você tem lá dentro? Se você não tiver uma ação de Big Data, por exemplo, na área administrativa, de ter sistemas que você consiga medir o homem através do sistema, através do tempo e do trabalho. Então, vejam, as corrupções hoje, elas estão ligadas especificamente, eu poderia aqui ficar listando uma série delas, mas vou me ater só a uma, que é a que vai mais impactar esse momento nosso, que é a se ver corrompido durante uma década, pelo menos, com sistemas extremamente envelhecidos, sistema que não tem a mínima chance de oferecer para as empresas a qualidade da informação que elas precisam. Então, vejam, se vou pegar só e aí vou levar a questão governamental. Nós nos demos conta que nós não temos, por exemplo, uma banda larga de qualidade para levar aos alunos a qualidade do ensino, quando ele não podia mais sair de casa por conta da pandemia. Então, veja, essa semana, por um acaso, aconteceu isso, tinha um debate com uma pessoa que estava nos Estados Unidos, né, pagando aproximadamente não, $70 por uma banda larga. E os correspondentes aqui no Brasil pagando mais ou menos R$ 1.000, né, que daria hoje uns $150 ou quase $200, dependendo, por uma banda larga. Só que você olhava para a imagem de quem pagava $70, era uma imagem perfeita. O pessoal do Brasil parecia o Walking Dead. Ele fazia assim com o pescoço, ficava um rastro. E pagando o dobro pela mesma coisa. Quer dizer, então, a corrupção, ela é mental a partir disso. As empresas e depois a questão dos governos que cobram, né, de todas essas empresas que oferecem banda larga um valor de taxa de impostos altíssimo. As empresas, para ter o lucro, vão ter um valor altíssimo da banda larga e a qualidade é horrível, né? Essa semana nós vimos isso aqui num debate mundial. Então, quem estava pagando pouco tinha uma imagem perfeita.
Essa imagem vinha, inclusive, dos Estados Unidos. As nossas imagens aqui no Brasil eram uma coisa assim, embaçada e realmente com um delay de movimento que não fazia sentido. Me parece, tem até uma expressão em inglês que fala cut the BS, né? Vamos cut the BS e começar a trabalhar, investir em Big Data, Data Visualization, do que pensar em como é que eu vou corromper um político, como é que eu vou corromper um comprador, como é que eu vou corromper um vendedor, ou seja, interessante. Fábio, a sua perspectiva nisso? Olá, boa tarde a todos. Aqui na Espanha, esse é um tema, vou dizer assim, bem interessante, porque ó, eu estava aproveitando toda a reflexão que o Bocato estava fazendo, então eu entrei literalmente aqui no dicionário, né, para olhar qual é a definição, digamos, ipsis literis da corrupção, né? O primeiro a gente já sabe que é o ato ou resultado de corromper, a decomposição da matéria, a alteração das características de algo, adulteração dos valores morais ou dos costumes, devassidão, depravação. Ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de terceiros. E depois o uso de meios ilícitos por parte de pessoas, serviço público para obtenção de informações sigilosas a fim de conseguir benefícios para si ou por terceiros. Ou seja, essa definição a gente muitas vezes associa corrupção, né, ao sistema público, né? Então, o sexto item que eu acabei de ler, sim, mas a corrupção também pode estar entre nós aqui, a corrupção pode estar dentro do sistema privado, a corrupção pode estar entre as empresas que se favorecem muitas vezes, que tomam uma atitude, né, no sentido de, entendeu, moral para desestabelecer, né, como a relação aqui podia claramente, né, a alteração das características de algo, ou seja, a adulteração simplesmente, entendeu, de algo já é caracterizado como uma corrupção. Então, aquele que vai lá, né, e muda faz aquela gambiarra, isso é um ato já de corrupção, né? Então, o impacto disso é tremendo, porque muitas vezes a gente entende que a corrupção é só ir lá e pagar o suborno, pagar uma propina, né, pagar alguma coisa para, como o Bocato dizia, né, o financiamento vem, eu recebo uma parte dele e aí eu consigo aquilo para você em troca disso. Ótimo. Mas a gente vê que ela vai muito mais além daquilo, né? E o que o Bocato falou é muito interessante, porque a corrupção está na mente. Então, a pessoa que tem isso já interiorizado, né, ela vai ser um ser corrupto, seja no ato da financiação, seja no ato da concessão, seja com seu vizinho, seja em casa, seja na família, seja onde for, né? Então, ou seja, isso está como a expressão, já está embedded, né? Como usa o inglês aí, né, Evandro? Já está embedded, isso está interioriza, e isso é uma questão que entra no aspecto da moral, da ética, dos bons costumes, valores das pessoas, né? E até que tudo isso que vem acontecendo no mundo nos últimos anos, não só as crises que a gente vem tendo de econômicas, as crises agora, né, essa crise sanitária e etc e tal, ou seja, até que ponto tudo isso, entendeu, vai de alguma forma agora fortalecer esses valores ou afrouxar, ou isso vai começar, ou vai corromper esses valores, para que esses valores agora, de alguma forma, entendeu? Eles vão ser mais afrouxados e, consequentemente, as pessoas vão passar a ser mais, entendeu? Corruptas no dia a dia, né? Porque é uma questão, vamos pegar um exemplo clássico, né? Nós estamos aqui todos, praticamente, passamos por períodos de confinamento, passamos por períodos difíceis, complicados, etc e tal, e até que ponto nós não cometemos algum ato de corrupção nesses dias, para se beneficiar de alguma coisa, né, em nosso objetivo pessoal. Porque, entendeu? Essa situação nos colocou simplesmente todos fechados dentro de casa, sem liberdade, sem flexibilidade, sem possibilidade de ter uma vida que a gente considera normal, né, mas que, de alguma forma, a gente teve que
entendeu? Isso, por exemplo, aqui aconteceu muito com o tema, inicialmente aconteceu com o tema das máscaras, né? Então, aqui o tema das máscaras, no primeiro momento, entendeu? Até agora, o tema das máscaras aqui, ele passa a ser de uso obrigatório, sempre quando você não consiga respeitar, ou não consiga evitar o distanciamento de 2 metros, entendeu, das pessoas. E isso no ambiente normal, porque se você está num ambiente de esporte e etc e tal, o distanciamento ele acaba aumentando um pouco mais. Mas as máscaras agora são obrigadas. Mas num determinado momento, onde as máscaras ainda não eram obrigadas, olha que situação interessante. Tinha um mercado paralelo de máscara. As máscaras, as farmácias te vendiam por baixo dos panos, limitavam a quantidade de máscara para as pessoas por dia, assim, sabe? Uma situação assim surreal, entendeu? Agora que o governo obrigou o uso da máscara, tem máscara por todo que é lugar, não falta, vende de pacote, o preço desceu, o governo estabilizou, fixou o preço da máscara, entendeu? E agora, simplesmente, na minha opinião, a máscara deixou de ser um produto corrompido dentro do mercado. Mas, antes da normatização, antes de impor isso como um uso obrigatório, a máscara, durante 60, 70 dias, provavelmente, viveu num mundo de corrupção, plenamente. Entendeu? Onde as pessoas então, comprar por internet, que vinha da China, da Índia, etc. e tal. Então, é um tema, uma reflexão muito importante e é uma reflexão que nós temos que provocar muito, né? Dentro, principalmente, da mesma forma que a gente... o Bocato é pai, nós somos pais, né, Evandro? Então, nós provocamos isso nos nossos filhos, entendeu? Isso tem que ser provocado constantemente também nas empresas, nas ONGs, nas ONGs agora que estão nascendo, essas empresas também que vão agora cada vez mais trabalhar para fomentar, para evoluir o tema da responsabilidade social, né? Porque senão isso já também vai ser objeto de corrupção em algum momento. E o cuidado que a gente vai ter que ter muito com o tema da saúde, porque a saúde agora vai passar, né, ser protagonista em tudo, né, desde uma simples discussão numa mesa de casa até, entendeu, dentro de um palanque político, né? A saúde, o tema da saúde agora ele vai ser comissão de frente, né, como a gente poderia usar numa expressão conhecida no Brasil, né? Então, nesse aspecto, agora a gente tem que tomar muito cuidado com como a saúde, entendeu? A gente vai ter que evitar, né? Porque ela é sensível, porque ela está mexendo com vidas. Porque uma coisa é a corrupção na construção, entendeu? É super importante, porque se fizer mal feito, o prédio cai, a ponte cai, etc. e tal, e também tem um impacto em vidas, né? Mas o tema da saúde não. Então, ou seja, um produto corrompido, uma licitação ilícita, né? E etc. e tal, ou seja, o impacto que isso vai trazer na saúde e se a gente voltar a ter uma nova crise sanitária. Se a gente volta a ter uma crise sanitária e a gente acha que a gente está com o sistema sanitário fortalecido, que hoje provou que não, né? Está provado no mundo inteiro, entendeu? Que o sistema sanitário ele ainda tem que melhorar muito, ele ainda tem muitos pontos frágeis, né, para melhorar em toda a cadeia. Então, isso é um tema, uma reflexão muito importante que cada vez mais o cidadão ele vai ter que fazer, dentro de casa, no seu trabalho, no transporte, na hora de eleger um político novo, na empresa que ele vai, entendeu, eleger para trabalhar, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, porque isso passa a ser uma coisa. É um grãozinho de areia, são vários, que se tocou dos conectados, a gente consegue ter uma expressão, um valor, entendeu, muito maior nesse processo. Então, devolvo o tema para vocês, porque é um tema que pode ser... A conversa pode ser longa. Gostei muito dessa posição. O Bocato começa dizendo: não existe corrupção, existem mentes corrompidas, né? A gente precisa trabalhar o indivíduo, a mente. Gostei muito que você trouxe a definição, e eu fico com duas. Quando você fala que é a alteração
do conteúdo, alteração do sentido, né, alteração do objetivo original, né, daquela proposta, muito interessante, junto com a ideia da corrupção moral. Ou seja, quando a democracia, que era para ser um sistema de distribuição do poder, para de fazer isso, o povo para de confiar na democracia. E daí tanto esquerda e direita começa a pedir autoritarismo, né? Quando a empresa ela para de ser ter o objetivo de Adam Smith, depois com a Revolução Industrial, de criar e distribuir riquezas, né, um mecanismo de criação de riqueza, distribuição de salário e benefícios para toda a sociedade, o pessoal para de confiar nas empresas, de se inspirar, de se engajar em trabalhar numa empresa, que é o que está acontecendo com a geração agora. Então, realmente, são impactos de perda, corrupção, alteração dos modelos originais que a gente tinha para todas essas funções sociais aí. Muito bom. Ficamos por aqui, então. Maravilha. Ótimo. Uma boa tarde a todos aí. Um abraço, até mais. Obrigado.